que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E o que talvez não passe de simples falta, no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. É normal que os pais fiquem sempre atentos à educação dos filhos e todo pai, a gente chega à conclusão que erra tentando acertar. Porque, na realidade, esse amor paternal, esse amor maternal, que é inconfundível, que a gente não pode deixar de dizer que é o segundo maior do mundo, né? Porque o amor maior é o que Jesus tem por nós, que é incondicional. Mas o maternal e o paternal já está implícito que a gente, se for errar, vai errar tentando acertar. Por pior que seja a família, por pior que seja essa mãe ou esse pai, sempre vão ter uma pontinha daquele que eles mesmos criaram, né, dentro de suas barrigas, ou a partir de seus sêmens, vão ter um sentimento especial que, em algum momento, se não for naquele, vai ser visível depois. Mas que os filhos, principalmente, é o que nos ensina o Evangelho, pensem e reflitam que mesmo se alguns equívocos foram maiores até do que o carinho, do que o amor, eles são pais. Então precisam ser honrados e deixa ao cuidado da espiritualidade, ao cuidado de Deus, ao cuidado da consciência, quando eles estiverem encontrados na erraticidade, que venha a sua própria luz, que venha a sua própria punição, digamos assim, a sua própria consciência de falta. Não a culpa, porque a culpa é ruim para todas as instâncias, tanto para aquele pai que vai desencarnar culpado por não ter dado atenção, assim como por aquele filho culpado por não dar atenção também. Então, que esses filhos tratem os pais como se fosse qualquer próximo, que é aquele que a gente tem que priorizar, que a gente tem que dar atenção. Então, não é o pai, não é a mãe, não é aquele que me fez mal. Ora, se você tem que amar os inimigos, se você recebe uma lição de que mesmo aqueles que não comungam da mesma opinião ou da mesma clareza precisam ser amados, o que vai acontecer? Vamos tratá-los como se fossem os próximos, como se fossem até os inimigos, se por acaso sentimos isso como filhos. A psicologia, durante um tempo, teve um ramo da psicologia, não é todo, que falava sobre essa questão da culpa, né? E da responsabilidade dessa relação do filho com o pai. E sempre era culpa do pai ou culpa da mãe, todas as coisas que trazíamos em nós. Graças a Deus a gente faz parte dessa doutrina tão esclarecedora e que a gente pode eximir os nossos pais de qualquer culpa e de qualquer responsabilidade, porque todas elas devem ser atribuídas a nós mesmos, né? Porque depois de um certo tempo a gente tem a consciência e a maturidade e adquirimos todas essas ferramentas para enxergarmos que também nós não contribuímos. Talvez. Aí vai de cada um o que pensar. Mas como o Evangelho é nosso guia maravilhoso, é a nossa pedagogia divina, então a gente fica mais tranquilo de saber que tem um guia que a gente pode olhar e tentar corrigir os nossos erros todos os dias, em relação a todas as pessoas. Vamos fazer nossa oração. Deus nosso Pai, justo, bom e de tanta misericórdia, e Jesus nosso Mestre amado, amoroso, amigo, nosso governador do planeta, Joana e sua falange de espíritos, que ora nos amparam, que estão sempre conosco nos nossos estudos, que possamos cada dia mais, cada palavra que pesquisamos e cada lição que adquirimos, de todos esses espíritos maravilhosos e benfeitores e superiores que vêm nos trazendo para que a gente ache o nosso rumo, que a gente possa apreender com bastante amor, de coração aberto, deixando de lado todas as nossas críticas e preconceitos, todos os nossos pensamentos pretéritos, e que a gente de fato abra nossa mente e nosso coração para receber essas lições. Graças a Deus.
hoje a gente vai começar a falar sobre o capítulo 9, que é um capítulo muito interessante, porque até agora no livro, se a gente parar para pensar, a gente está lendo um romance de sexo e destino, né? Se a gente se apartar do motivo pelo qual ele foi escrito, e se apartar também de André Luiz como autor, e pensar nele como um romance, a gente já tem elementos para a gente compreender e a gente, vamos dizer, fazer um comentário que são duas famílias problemáticas e que os problemas se estendem por várias gerações e que essas pessoas não têm a compreensão alguma sobre a parte espiritual e sobre a parte que diz respeito ao espírito em si, veríamos esses personagens apenas no plano físico, não é isso? Mas como a gente sabe que foi o espírito de André Luiz que ditou para Chico como uma história real que ele presenciou e traz como exemplo de vida, então é super, ultra, hiper maravilhoso. A gente tem a notícia que a Tatiana vai trazer para a gente, nesse capítulo 9. Graças a Deus. Não, eu tenho que me desculpar, porque deveria ser eu a estar falando. Eu trouxe até aqui, achei que ia acontecer alguma coisa tecnicamente, então ia ter que mostrar para vocês o quadrinho assim. Mas ela, como é super amiga e parceira, vai falar para mim, porque hoje eu vou dar palestra, para vocês não ficarem cansados de mim, porque eu dou a palestra e dou a outra aula. Então, vamos lá. Só esperar ele abrir ali que... Boa tarde, Ana. Não falei mal educada, estava tensa com o negócio, abrindo... que eu mandei o e-mail e não mandei o anexo. Olha que logo que... Aí eu, faz um evangelho bem grande. Aí ela, não. Ai, graças a Deus, Senhor, muito obrigada. Foi isso mesmo. Então, vamos lá. Então, a gente está no capítulo, né? O capítulo 9, exatamente do... E esse capítulo é muito legal. Você chegou a falar, dar um spoiler do capítulo? Não, eu comecei a dizer que íamos tratar da parte espiritual. E a gente não pode esquecer, né? Porque André Luiz, ele é isso, né? Ele trouxe pra gente, ele revelou pra gente o mundo espiritual. Foi aquele que trouxe, contando que lá também tinha casa, que lá também tinha vila, que lá tinha estudo, passeio, que ninguém sabia de nada disso. Exatamente. Aí, nesse capítulo, nessa parte do capítulo, ele traz, assim, de uma forma muito esclarecedora e também muito, eu acho assim, rica em detalhes, todo esse ambiente espiritual que, sinceramente, me causa assim, muita felicidade, porque aí a gente vê que a gente vai para um lugar muito legal e é tão pouco que a gente precisa fazer para conseguir conquistar isso, né? Não precisa comprar um pedaço do céu, né? Dar um dinheirinho, né? Nada disso, é outra coisa. É uma coisa mais simples, embora seja um pouco mais complicado do que dar o dinheiro, né? Porque, sabe por que é simples? Você sabe por que é simples? Porque na hora que a gente entende, vai. Só que a gente fica muito tempo com os olhos fechados. Por isso que ele trouxe toda essa literatura pra gente, mostrando o plano espiritual, para ver se a gente acordava. Para ver que, olha só, o continuar. Como é que pode ser belo? E o melhor é que ele mostra o ruim e o bom. Ele já começa com o nosso lar, né? Mostrando o umbral. O filme é muito legal porque ele dá uma... Por mais que não tenha os detalhes do livro, o filme, ele traz pra gente uma dimensão, as cenas são muito bonitas. Eu fiquei super curiosa quando eles começaram a fazer o filme. E, eu acho que tinham que ter feito muito mais, porque super... Eu acho fantástico. Eu não sei se vocês já viram, se vocês já procuraram ver. Na internet tem muita coisa sobre planos espirituais, cidades astrais. Eu fiquei estudando, né? Tinha uma parte lá que eu vi, mas como a gente não tem certeza se aquilo é real mesmo, falando sobre várias... você já leu sobre isso? Várias cidades astrais que ficam aqui em cima. A gente sabe que a gente tem Alvorada Nova, Nosso Lar, mas aí eu vi um cara falando assim, em todo o território brasileiro, ele foi colocando o nome de cada... Exatamente. Muito legal, e falando como cada um, para que cada um era, o que cada um trabalhava, recebia, quem eles recebiam, os desencarnados, que geralmente essas cidades estão para receber os desencarnados, né? Próximas à Terra.
E é muito legal a gente saber isso, porque isso faz com que a gente entenda a necessidade da gente mudar, a necessidade da nossa transformação, porque é para nós mesmos, é para a gente. Essa mudança é para a gente. E aí ele vai, né, ele sai lá de tudo aquilo que ele estava vivendo e vai para o plano astral, André. Até agora no livro... Pois é, não sei, essa daqui... Acho que já está até apagada, né? Essa aqui. Tá tudo apagado. Não tem. Fica. Fica melhor? Mas aí fica muito ruim lá, né? Fica muito ruim. Tem que acender, gente. Está sendo filmado. Pois é. E isso aqui eu achei do filme, né? Nosso Lar. Se vocês... Todo mundo já viu? Poxa. É fantástico. Nossa, é muito legal. O que é a chegada daqueles espíritos na guerra, quando eles estão? Aquilo é fantástico. E como a gente vê como é bom ser bom. Olha o que te espera. Então, é um esforço que a gente tem que fazer para quem? Para o outro? Para construir alguma coisa? Não, na verdade, é para nós mesmos. É essa vida futura que a gente tem que se preocupar. Não com aquela, porque eu tenho que me preocupar. Claro que a gente vive no mundo material, a gente tem que se preocupar com a parte material. Mas o maior foco tem que ser a reflexão. Tem que ser o que eu ando fazendo em prol dessa minha vida, que é a real. Isso a gente tem que estar sempre se perguntando, olhando, porque é para lá que a gente vai a qualquer instante. Nós não sabemos qual é a idade. Não existe idade. Né? Ele mesmo fala, tinha crianças, tinha de todas as idades passeando pela cidade, no filme mesmo aparece, a gente vê, não tem idade. A idade é aquela que é. É aquela que é. Acabou aqui, você tinha 15, 10, 20, 80, 50. É a idade que você tinha que viver. Então, por que dar tanto valor às coisas materiais? Quando elas ficarão para trás e nós não. Gente. Ai, Jesus, pelo amor de Deus. Não pode dar susto em grávida. Porra, que chegou ali quando ele me falou, sua aula não veio, eu quase bati nele. E a culpa foi minha. Ele foi falar pra mim, a sua aula não veio, eu quase bati nele, né? E a culpa era minha, que eu que não botei o anexo. Eu falei na outra. Agora... Vai. Aí aqui, ó. Tá tudo bem, obrigada. Rumei junto de Neves para um instituto de renovação que Félix dirigia na esfera espiritual. A caminho, reconfortava-me ouvindo o companheiro asserenado, contente. Acompanhava o restabelecimento de Dona Beatriz no trio dos júbilos novos. Ele estava o pai que recebeu a filha, né? Que felicidade. Quantos anos ele não esperou por esse reencontro, e ela chegar ali, ela chegar bem, né? Porque ela foi muito bem recebida, ela tinha merecimento, ela foi uma pessoa que era uma pessoa boa, ela fez obras, ela fez os trabalhos dela íntimos, ela procurou ser uma pessoa melhor nessa existência. E aí o que ela recebeu? Ela foi recebida por ela foi para um umbral, ela passou o perrengue, todo mundo aqui fica com medo de ir para um umbral, todo mundo tem um pânico do umbral, quanto mais pensa nele, mais vai. Então, esquece o umbral. Vamos focar na luz. Então, assim, aí a gente tem que pensar o seguinte, ela foi uma pessoa de bem, olha o que ela recebeu. Olha só, e ela era aquela pessoa que a gente ouviu falar que ela era super trabalhadora, vivia fazendo em prol dos pobres, nem isso. Então, é muito pouco que a gente tem que fazer, é muito pouco. Só que a gente não quer, a gente quer viver daquela formazinha mecânica, automática, nesse mundinho que a gente elegeu como o verdadeiro, que é a grande ilusão. Beatriz concluíra nobre tarefa, dentre as muitas empresas admiráveis, cuja extensão é avaliável apenas na pátria dos espíritos. Aqui a gente está preocupado com as empresas, né, que te dão dinheiro. Porque eu tenho que conquistar, eu tenho que ter as coisas os meus diplomas, os meus apartamentos, quantas lojas, quantas casas, quantos carros eu tenho. Quando, na verdade, o que vale mesmo para você são as reformas íntimas. E essas reformas a gente só vai saber depois. Aí é que vem a grande ilusão das pessoas e a grande desilusão, que quando chega lá e vê que perdeu tanto tempo da vida, tanto tempo da existência, em coisas assim, equivocadas, em buscas equivocadas, isso é que faz a gente chorar. É esse choro, haverá choro e ranger de dentes, porque quando eu ver que eu errei nas minhas escolhas, quando eu ver que a minha vida eu passei em prol de escolhas que não valiam nada e eu dei tudo para aquilo ali, eu sofri, eu fui em busca, eu briguei, eu lutei por coisas vazias. É isso que Jesus quis dizer.
Aí não é que é provas, expiações, não sei o que, dor, e é isso que vai haver quando você chegar no mundo astral. Porque quando eu ver, der de cara com as minhas escolhas, é essa a dor que a gente vai sentir. Por isso que tem pessoas que falam, tem muitos espíritas. Eu li até uma coisa assim, um espírita no umbral. Porque a gente tem que ver que, na verdade, não é ser espírita, é ser católico, é ser protestante, é ser qualquer coisa. O que vale é como eu vivo. São as coisas, as minhas intenções. Que não me vale nada eu estar aqui e continuar uma pessoa pobre de espírito, uma pessoa que não pensa nos outros, que vem aqui só tomar o seu passe, que não faz nenhuma mudança íntima, que não reflete perante as suas escolhas. Não adianta. A necessidade de mudança é para todos e em qualquer religião. Qualquer uma. Eu fazendo isso em qualquer religião, é exatamente isso que eu vou encontrar. Vocês viram, eu não lembro, acho que foi no nosso lar mesmo, que são os judeus que vão receber eles vestidos. As pessoas, você vai encontrar aqueles que você procura lá. E assim, se eu for uma pessoa boa, as freirinhas vão te receber, elas estão ali vestidinhas de freirinhas. Isso é o quê? É o catolicismo? Não, é como elas gostam de se apresentar. Porque na erraticidade não há religião. Elas gostam, elas se sentem bem, aquilo ali tem um significado para elas. E é assim que a gente vai. Por isso que muitos, quando desencarnam, encontram as pessoas da própria religião, porque aquilo ali é conexão, é vibração. A tarefa da renovação íntima, obtida à custa de sacrifícios ignorados. Ela vivia assim, ela foi uma mulher do lar que soube viver aquilo tudo ali, ela era uma pessoa boa. A gente viu várias pessoas falando sobre ela. Ela ajudando, lembra no início que ela ajudava a moça que eu acho que trabalhava com ela, né? Ela pediu muito antes que ela morresse que ele fizesse algo pelaquela moça. Quer dizer, ela se preocupava com o outro. Porque, olha só, ela foi embora. Na grande maioria não quer nem saber qual o problema que o outro traz para dentro de casa. Eu lembro uma vez, uma pessoa que eu conheço, a funcionária chegou assim, meio arrasada, né? Ela fez assim, aí fez, sei lá, não fez o negócio direito, aí a pessoa virou assim, eu falei, não, como é que ela falou? Ela fez assim, olha só, eu não tenho nada a ver com os seus problemas. Os seus problemas você deixa lá fora. Quem é que deixa o problema lá fora, gente? O problema está dentro de você. E aí você encontra, você já está cheio de problema, aí você encontra uma pessoa assim, como é que você vive? Como é que você fica ali naquele ambiente? E essa outra pessoa, que indiferença é essa? Por que o problema do outro é do outro e não o meu? Porque pode até ser do outro, eu não preciso pegar para mim, mas eu posso amparar. O que houve? Qual o seu problema? Eu vou tentar te ajudar naquilo que eu puder, que seja numa conversa, num amparo, numa solidariedade, até só ouvir. Nós precisamos estar atentos a essas coisas. Como todos os seres humanos, às vezes assim, no próprio trabalho, quando a gente faz algum tipo de administração, né, os estudiosos falam sobre vários tipos de administração, mas o melhor tipo ainda é a administração por parceria. É você entender o problema do outro, né, se colocar no lugar dele, fazer com que ele tenha uma ajuda e uma solução que pode vir de você, que trabalha com ele, para que depois, lá adiante, quando você precise, também ele vai entender o seu problema. Ou em qualquer desenvolvimento de uma tarefa que você precise da ajuda aquele que você ajuda estará sempre apto a ajudar você, sempre pronto para ajudar você. Essa é a parceria. Então, essas pequenas lições que a gente vai tomando aqui e ali se aplicam não só na vida dessa relação, por exemplo, do patrão com o empregado, mas no trabalho também, na empresa. Ou em qualquer segmento da sociedade, né? Qualquer pessoa, exatamente, família, a gente tem essa coisa. A gente precisa pensar no outro. Isso Jesus falou lá atrás. Amai uns aos outros. E amar uns aos outros é a gente se preocupar com o outro. E quando a gente faz isso, a gente sai dessa indiferença e aí começa a acontecer coisas com a gente que é a nossa necessidade. São as transformações espirituais que a gente precisa, como espírito, que vai aí acontecendo o quê? A famosa, tanto que nós tanto sonhamos, a evolução. A evolução é você transcender, você começar a abandonar certos conceitos que falavam, cada um tem seu problema, cada um cuida de si. Olha, eu ouvi isso tanto, cada um cuida de si. Lei de Muricy, não sei quem é Muricy. Cada um cuida de si. Aí hoje eu penso, quem era Muricy, gente? Tem Muricy? Ou é uma lenda isso? Porque eu ouvi isso a vida inteira. Eu não sei quem é Muricy, mas Muricy era sinistra.
Né, Mar? Ó, as lágrimas vertidas no silêncio e as dores anônimas lhe haviam granjeado paz e luz. E aí a gente sempre vê dor com um sinal de quê? Sai fora, foge. É um horror a dor. Eu não quero de jeito nenhum. Quando que através da dor, a gente tem visto altas transformações nesse livro. Esse livro vem trazer para a gente a dor com um outro olhar, com uma outra... Não é que eu queira dizer que a gente tenha que querer sofrer, não é isso, mas olhar para essa emoção, para isso que chega até nós, a todos nós, não tem uma pessoa nesse mundo que não tenha dor nenhuma, isso é ilusão, e ver como um objeto que está chegando até você para uma transformação. Só isso. Não é pecado, você está pagando, é karma, é dívida, é porque você é uma sofredora, vítima, coitadinha de você. Não é. Muito pelo contrário, se chegou, olha só, é porque você é forte o bastante. Não é porque você é frágil e vítima. Isso é porque te disseram isso, você acreditou e vestiu essa carapuça. Muito pelo contrário, você é forte, tão forte, que eles te deram essa prova. E você... Vou aproveitar, você sempre fala da vontade, né? Leon Denis? Então, lê A Dor do Leon Denis. Maravilhoso. À vontade. Eu adoro. Não é? Não. Mas a dor é linda porque ela faz aparecer o que apareceu com o Cláudio. Quem imaginou que aquele homem faria aquela transformação toda? A gente lá no início? Nunca. Falei besteira? Não, fui falar na aula do Leon Denis, em vez de falar Cláudio, botei o pobre do Neves como Cláudio, terrível, horroroso. Não, é Cláudio. Falei, Jesus, coitado do Neves, deve estar a pau da vida comigo. Aí essas imagens, eu acho fantásticas. Eu quis botar para isso encher a nossa mente desse plano astral maravilhoso que os nossos queridos já estão lá. E que a gente tem que fazer sim preces para que eles estejam lá e que a gente possa fazer as nossas transições para nós estarmos lá. Fomos defrontados pelo Instituto. Instituto? Aí a gente ficava achando que ia morrer, ia ficar em cima de uma nuvem com uma harpa do lado. E aí tinha um monte de gente que falava que não queria ser bom porque devia ser chato pra caramba o céu. Né? Então, com uma enxada, né? Varrendo as cinzas exatamente, e as brasas. Fica lá, né? Tinha duas opções, eu tocando harpa ou varrendo brasa. Então, assim, e não é nada disso. Na espiritualidade há muito trabalho, há muito estudo. E aí, mais trabalho? Sim, porque o espírito precisa disso. Ele quer isso, ele quer o saber. O Leon Denis ele tem uma frase que ele fala assim, quanto mais... como é que é? Cada vez mais vida, cada vez mais conhecimento, cada vez mais vida em abundância. E quanto mais eu sei, quanto mais eu vou descobrindo, imagina só, você está lá, aí você vai descobrindo que tem possibilidades infinitas que você nunca viu, mundos que você não tem noção do que é, lugares que você, natureza, tudo que é fantástico. E isso tudo vai sendo liberado para você conforme você vai expandindo a sua mente. E você só expande a sua mente quando você se liberta do quê? Da ilusão, das prisões, dos nãos, do feio, do errado, da culpa, da vitimização. Quando você se libera disso tudo e se vê como vós sois o sal da terra, deixai brilhar a vossa luz, abre esse mundo todo. Por isso que esses grandes exemplos são grandes demais, e tão grandes que a gente olha e acha que é distante de nós, mas não são, eles só fizeram isso, eles abriram a consciência. E não é tão difícil. Olha o Cláudio, não é tão difícil. A gente é que não consegue perceber que a gente vive de forma mecânica. Tem que libertar isso. Aí ele coloca, eu achei isso fantástico, fomos defrontados pelo instituto que demandávamos, o Almas Irmãs. Olha que fantástico. Assim chamado pelos fundadores que o levantaram em socorro dos irmãos necessitados, olha isso, de reeducação sexual após a desencarnação. Exibia plano extenso de construções, conjunto de linhas harmoniosas e simples, ocupando 4 km² de edifícios e arruamentos, parques e jardins, autêntica cidade por si. Quase uma cidade, que ele diz, só para isso. Olha o que a gente faz com essa potência. Então, a gente pode avaliar o que é a vida sexual e o que é a interpretação do sexo. Qual é a dimensão enquanto na Terra que as pessoas, que nós todos, damos conta disso. Por que é preciso um instituto desse tamanho? Né, para que a gente, depois que desencarne, vá se encontrar. E permaneça. E esse instituto, ele fala,
eles chegam ali depois de um longo período em outros lugares. Quer dizer, é uma potência que nós nos perdemos ao longo da história. Que é normal, faz parte da evolução. Você não saber utilizar a energia, a força que ela traz. É normal, mas assim, não cabe mais hoje a gente se fechar ainda nisso tudo. Por isso que esses espíritos trazem toda essa descoberta, porque olha só, gente, acabou isso. Isso é para quem não tem estudo, isso é para quem não quer saber. Isso não pode caber mais na nossa vida. E é importante nós falarmos sobre sexo, porque a força que essa potência tem é tão grande, é por ali que vem a vida. Olha isso. A gente fez o curso o ano passado em Busca da Paz e da Saúde, ela tem um capítulo só sobre sexo. Joana fala de forma esclarecedora, sexo não é tabu. Ele virou tabu porque a gente criou tantas coisas pesadas para cima dele, que ele ficou uma coisa feia, estranha, deixa isso para lá. Não pode falar que é feio. E aí isso faz o quê? Faz com que ele fique na marginalidade. E não é. É natural, ele é natureza. Por que ele é marginal? Por que não pode falar? O que tem de feio nisso? O feio é a ignorância. Eu botei uma vez, numa aula, uma foto, aí me falaram assim, achei meio pesada a foto. Eu falei, não é a foto que é pesada. É a mente da pessoa que é. Porque eu olho para uma menina e vejo ela de short e falo que ela está indecente. Por quê? Por que ela está indecente? Ela está do jeito que ela quer. Indecentes são os meus olhos para ela, que olham com maldade. Por que ela está indecente se ela pode se vestir do jeito que ela quer? Por que eu não posso respeitar o jeito que ela quer? Eu tenho que também, não estou falando daquelas maneiras que a gente sabe, mas eu estou falando que eu ouvi isso também. A menina estava com short super normal. Então, o que tem dentro da nossa mente? Quais são as podridões, as castrações que a gente colocou? Gente, isso é a maior ignorância. Exatamente. Eu acho que a Joana fez aquele livro todo, gente. Ela fala de feminismo, machismo. É exatamente para... Vamos despertar. Esse Em Busca da Paz e da Saúde é fenomenal. Foi ele que fez uma transição mental na minha cabeça, porque eu fiquei chocada com tudo ali que eu li. Essa parte do sexo é importantíssima, nós temos sim que falar, temos que esclarecer. Acho a Iraci do caramba botar aqui sexo e destino aqui, a gente falar sexo e obsessão, a gente falar e esclarecer, porque as pessoas precisam entender o que é essa potência. Que maravilha que ela tem, como ela se transforma ao longo da vida, como nós somos responsáveis por essa área e que nenhuma emoção se perderá. Nenhuma emoção, é aquela coisa assim, eu me entupo de comida, qual o problema? Eu fiz só comigo, é o meu corpo, não sei o quê, tô aqui desboiando. Você está se destruindo, está se matando. Tô ali vendo um monte de baixaria, um monte de pornografia, eu gosto, é só para mim. Você está emanando, você tem responsabilidade. Você está chamando, exatamente. Então, a gente precisa, sim, conversar, a gente precisa, sim, dominar nossas emoções, precisamos dominar as nossas forças, porque a gente é que tem que controlar elas, nunca elas nos controlar. Nunca. As pessoas se perdem porque elas não conseguem perceber que elas são manipuladas por desejos. E não cabe isso. Não pode. Por isso que Jesus fala, no Bhagavad Gita fala, é o reto agir, o dever. Tem um livro da Joana que são só leis morais. Como Jesus fala o tempo todo. No livro dos Espíritos, é no livro dos Espíritos ou no Evangelho que fala do dever? É Evangelho, né? Então, assim... nós precisamos ler muito. No Bhagavad Gita tem uma parte que é uma parte imensa que ele fala só sobre o dever, que é fantástico. É o reto agir, é você agir de forma correta com todos, sempre, porque tudo isso reverbera em mim mesmo. Não tem como eu machucar um e não me machucar. A gente precisa estar atento a tudo isso. E o sexo é uma potência. E Joana é fantástica, ela bota assim, o sexo é motivo de alegria, felicidade, criação. Nós, com a nossa mente, é que nos perturbamos. Ela vai falar aqui. Desvie, esse aqui a Glória botou, achei sensacional. Antes de você comentar o escrito, uma curiosidade. Na hora que a gente pesquisa as imagens online, para você colocar nos slides, então eu digitei várias formas de procurar uma gravura que se identificasse com esse texto de Manuel Filomeno de Miranda, com esse trechinho.
E aí eu coloquei cenas sensuais. Nossa. Aí vem coisas estapafúrdias. Nossa senhora, Google. Aí cenas que permitam a sensualidade. Pá, vem outras estapafúrdias piores aí. E pior que vem gente conhecida, vem artistas, vem pessoas da política, vem em cenas, em coisas capturadas, não sei como, né? Baixaria. E aí você... Baixaria. Aí daqui a pouco você... Eu cenas suaves... Daqui a pouco cena. Olha eu, cena. cenas suaves com uma certa sensualidade. Com uma certa... Não, sugerindo uma sensualidade. Aí Ali apareceu a sua sugere, barriguinha. Parte do corpo da mulher, do barriguinha. umbigo, com flores e tal, que desperta a sensualidade. E que, dependendo da interpretação, pode ser uma coisa totalmente erótica apenas, ou pode ser uma coisa divina, uma coisa sublime, né? Depende da sua mente. E aí, o que vocês viram? Não precisa responder. Cada um pensa aí. Desvios sexuais, aberrações nas práticas do sexo, condutas extravagantes e desarticuladoras das funções estabelecidas pela lei da vida, geram perturbações de longo curso que não se recompõem com facilidade. É o vício. Vira vício. E aí ferrou. Aí você cai na dependência, você abre porta para quem? Gente, obsessão. Os obsessores, eles querem só o quê? Uma ajudinha para ele continuar com o vício dele. Você abriu a porta, ele vai te botar cada vez mais embaixo, porque ele vai querer mais sensação, mais sentir. Mas aí ele vai botando, vai lá, bota na internet, faz não sei o quê. Eles fazem, a gente viu. E aí você vai botando, e você vai se jogando. E vai virando cada vez mais desequilibrado, cada vez mais mergulhado naquilo tudo. Geram perturbações de longo curso que não se recompõem com facilidade, senão ao largo de dolorosas reencarnações expurgativas e purificadoras. Sexo e obsessão. Leiam esse livro, a gente botou várias partes desse livro nessa coisa. Esse livro é forte pra caramba. Mas a gente precisa de notícias, de coisas fortes, porque são elas que fazem a gente pensar. A primeira vez que eu li Missionários da Luz, eu fiquei apavorada. Eu era novinha, eu ia pra boate, eu fiquei apavorada. Falei, meu Deus, o que tem na boate, isso tudo? Eu ficava chocada. Eu falei, nunca mais eu vou, mas era impossível. Não, todo mundo ia, né? Eu ia e ficava assim, eu esquecia. Daqui a pouco eu lembrava, eu fazia... Pedia para Jesus me amparar. Mas eu pensava, pô, Jesus vai me amparar aqui dentro, né? Nesse buraco. A gente tem que sair. E aí, aos poucos, eu fui mudando essa minha vontade de ir. Comecei a sentir um sono horroroso. Minhas amigas iam dormir. Olha só, a espiritualidade vai agindo. E aí eu fui, e porque eu também deixei. Porque eu podia ignorar aquilo tudo e continuar. Mas eu não, foi uma coisa que eu fui abrindo mão e fui mudando. A gente precisa, a gente está no mundo, o mundo tem o chamamento. A gente cai muitas vezes, a gente é levado por ele, porque é natural. Agora, quando eu começo a abrir minha consciência e essas informações vão entrando, eu, sinceramente, é perda de tempo. Aí depois eu vou poder reclamar? Depois eu vou poder me lamentar que eu não sabia? Sabia sim. Veio várias... Lembra, dona Márcia, quando a Aracélia morreu, ela falou o quê? A gente conversou sobre espiritismo, mas aquilo lá é uma besteira, é uma bobagem, não tem importância. Ela não foi? Não apareceu para ela? Apareceu, eles sempre tentam chamar a gente, eles sempre tentam dar para a gente a informação que a gente precisa, mas a gente continua com aquela vontadezinha de sentir aquelas sensaçõezinhas que a gente adora, que já vem de séculos, que seguem a gente há muito tempo, e eu não quero abrir mão do meu desejo ser realizado aqui e agora. Aí, que coisa chata, ter que ficar indo para seja toda hora, ter que ficar indo não sei o quê, trabalhar. Gente, essa coisa de gente carola, gente que não tem o que fazer. Ainda fala isso, que você não tem o que fazer, que você vai toda hora no seja. Não é? Falam. Agora, você ter tempo para viajar toda hora, para ir para festa toda hora, para ir para praia toda hora, para ir para encontrar todo mundo, para ir no barzinho toda hora, ninguém fala nada. Você está no mundo. Mas sai desse mundo. Você vira um ET. É muito engraçado isso. Neves esclareceu, e eles estão lá andando, né? E ele começa a esclarecer sobre esse almas irmãs. É almas irmãs, né? Eu fiquei na dúvida. Neves esclareceu que a agremiação possuía vasta dependência reservada a enfermos, entretanto, que eu modificasse qualquer acentuação prévia, para ele entender que ali não tinham doentes ainda assim desequilibrados.
com respeito à obra ali desenvolvida, porquanto os verdadeiros alienados, em consequência de alucinações emotivas trazidas da terra, permaneciam reclusos em manicômios, sob tratamento indicado, sempre que apartados das falanges dementadas nas regiões tenebrosas. Você vê, eles viviam nessas regiões tenebrosas, depois eles vão para esses manicômios, quando eles estão completamente desequilibrados, e geralmente estão. Nesse livro, Sexo e Obsessão, tem uma parte falando sobre isso, essas cidades pesadas, e eles vivem assim. Eu não sei se vocês já leram sobre isso, são pesados, vivem escravizados, são cenas assim fortíssimas mesmo, para quem gosta da parada, e do baixo mesmo, do chulo, do desequilíbrio. Eles vivem lá escravizados, porque tem sempre quem manda, e o que manda faz o que quer. Aí tem essa zona umbralina, é pesada, porque é pesado, gente. Olha o que a gente vê no jornal quando passa alguma coisa de pedofilia, a gente olha e já fala, meu Deus, como é que pode? Imagina só um monte de espírito perturbado, todos eles acoplados num lugar só, vivendo todas as sensações que eles queriam sentir. É uma loucura, é a loucura. Então eles saem bem dementados de um lugar desse, passam por esse processo para depois ir para o... É um processo. Como a gente tem que estar atento às nossas tendências, nós precisamos sim desnudar aquilo que a gente tem dentro de nós. Não, eu não tenho isso não, mas se você tiver, não há problema. O problema é você negar. Observe como é que você escolhe as coisas que você gosta. Observe, sem vergonha. Você não precisa contar para ninguém, você observe. Eu conversei uma vez com uma outra pessoa que ela falou assim, eu descobri que eu tenho vícios sexuais. E ela não sabia, ela descobriu na terapia. E aí ela estava na terapia tratando. O que é essa pessoa? Ela está em busca de quê? Se curar. E não é isso que nós temos que ter? A gente fica com muito medo de ser rotulado, de não sei o quê, de falarem de mim, mas aí eu continuo fazendo tudo errado. Eu preciso buscar ajuda. Hoje tem muita ajuda. Nós precisamos, sim, ir em busca da libertação. Nós não precisamos de nada disso. De nada. Nós precisamos só ser felizes. E a felicidade vem com a liberdade. Acrescentou que muitos daqueles que nos cumprimentavam tranquilos, olha isso, remanesciam de tragédias passionais intensamente vividas no mundo. Todavia, revelavam-se... Nós já lemos vários livros espíritas dessas coisas que o cara vai lá, mata o cara, e aí fica aquela coisa, aí mata a mulher, ou tem aquela... são as tragédias passionais que a gente vê até hoje, né? A gente viu outro dia... Ivone, exatamente, são várias, diversas, e aí vai rolando várias encarnações para que aquele grupo de espíritos possa se reequilibrar perante o universo, perante eles mesmos e sigam um caminho de crescimento mesmo, mas tem esse acerto. E não é o pagar de contas, não é isso. É a necessidade de cada um de nós aprender a amar uns aos outros, a nos apegar dessas coisas que nos deixam baixo e desequilíbrio, que não nos ajudam a brilhar. Como Jesus falou. A gente só brilha quando a gente se liberta. E para se libertar, eu preciso compreender toda a sombra que eu tenho, que Jung coloca muito bem. Se eu esconder, tudo que eu escondo, tudo que eu escamoteio, quando eu menos espero, ele vem e me devora. Por quê? Porque eu não sei, eu nego. Então, quando eu menos espero, ele vem com força total. É aquela coisa, eu não sou ciumenta, eu não sou ciumenta, eu não sou ciumenta. Aí um dia tá lá com um namorado, isso aqui aconteceu alguma coisa, a mulher enlouquece. Pira. E ela dizia que não era instrumento, não é isso, ela sabia que era. A gente precisa pensar nessas coisas que só assim a gente consegue fazer essas tão famosas transições. Revelam-se agora pacificados, olha só, intensamente vividas no mundo, todavia revelam-se agora pacificados e lúcidos, quais as próprias personalidades humanas, depois de reprimir as crises de insânia, quando se rendem ao desequilíbrio mental. Olha isso, com uma potência que é para a gente viver de forma equilibrada, maravilhosa, sentindo emoções gratificantes. Joana fala isso. É um momento de amor, de troca. Quando esse momento é feito com responsabilidade, com amor, é maravilhoso. A energia que ali emana e vibra é fantástica. Tudo isso é o quê? Somos nós, como eu encaro essa potência. Aí ele bota assim, nos encontrávamos em um hospital-escola para os candidatos à reencarnação. Eles estavam ali, trabalhando para que eles pudessem vir a reencarnar novamente. Olha como é que é para nós voltarmos para cá. E aí a gente vem para cá e vive de forma iludida. Esquece.
Não pensa que teve todo um trabalho para poder vir, para eu poder reencarnar aqui, para eu viver nesse plano físico, para eu fazer transições. Eu me comprometi, eu falei, eu estudei, eu me dediquei anos, porque a maioria não vem imediatamente, demora. Então, e esses anos são de trabalho interior, são de você querer se fortalecer, porque sabe que a vida aqui é difícil. Então, a gente precisa valorizar essa existência agora, nossa, como a melhor. Porque nesse momento, eu sei. E se eu sei, eu tenho chance de fazer muito mais. Eu tenho chance de não cair. Eu tenho chance de, se eu quase cair, eu evitar. Eu tenho chance de fazer tudo diferente. Isso que a gente tem que ter noção na nossa mente. Não podemos esquecer que o que é essa chance aqui agora? O que é o estar nesse plano aqui agora? É o quê? É só estar aqui vivendo? Eu estou vivendo aqui para quê? Para que Deus me fez? O que Ele espera para mim? A gente precisa pensar nessas coisas. Os internados ou estudantes vinham, em maioria, de instâncias purgatoriais, após alijarem as consequências mais imediatas dos vícios e paixões aviltantes, por eles acalentados no plano físico. Rigorosamente examinados, atendiam a critério de seleção nas paragens de angústia expiatória, em que se demoravam e somente depois de julgados dignos... Vocês estão vendo o tempo que eles ficam para fazer todo esse processo de libertação daquele vício, daqueles equívocos, de tudo aquilo que estava prejudicando eles. É muito grande. É muito trabalho, é muita... socorro, é você ficar naquele processo, e ficou anos, eles ficaram muito tempo ali nessas cidades astrais. Esse tempo, às vezes, significa também a densidade do perispírito, né, que acompanha. Então, pode ser mais curto ou mais longo, de acordo com essa densidade do perispírito. Então, ficam num estado perturbador, né? Durante um tempo, até que a consciência, esse julgamento, é a própria consciência que vai dando conta de reexaminar todas as ações pretéritas e como foram as atitudes, etc. Sim, exatamente. Peraí, me perdi. Rigorosamente examinados, atendiam a critério de seleção nas paragens de angústia. Tem paragem para tudo, né? Em que se demoravam. E somente depois de julgados dignos entravam naquele pouso de refazimento para estações mais ou menos longas de estudo e meditação. Olha só. Pesquisando as causas e observando os efeitos das quedas de natureza afetiva em que se haviam precipitado. Nós fazemos essa meditação? Nós pensamos, paramos no nosso final de dia, que Santo Agostinho falou, né? Agostinho falou lá atrás. Fazer o quê? É porque você fala de checklist. Então, assim... Pô, traduz. Então, assim, fazemos. É tão necessário isso no final do dia, a gente começar a entender quais foram as minhas escolhas no dia de hoje. Eu tive alguma atitude que me equivoquei em algum momento? E qual é o problema eu ver que eu me equivoquei? Nenhum. O máximo é pedir uma desculpa, agir de forma diferente. Nós precisamos fazer isso. E isso mostra para nós quem somos nós. A gente começa a nos olhar de uma forma assim... um campo de estudo. Eu sou um campo de estudo. Por que eu caí nisso? Por que eu dei esse mole? Ué, por que eu fiquei com aquilo? Por que eu falei aquilo para fulano? Por que aquilo me irritou? Por que eu fiquei com tanta raiva quando pisaram no meu pé? Por que quando o cara me furou no trânsito, eu achei aquilo absurdo? E aí você vai penando e pensando, por quê? Como é que eu faço isso? Por que eu me deixo levar tanto por pequenas coisas? E aí eu começo, quando vier de novo, eu vou começar a refletir. E assim a gente vai se tornando consciente. Não vai deixando... Quem foi que falou aqui na palestra? Deixa a vida me levar? Não, foi a Luzia falando. Deixa a vida... Não foi? Foi alguém? Deixa a vida me levar? Não existe deixa a vida me levar. Foi a Leila. Não pode. Porque quando a vida me leva, ela me leva para qualquer buraco. Eu tenho que ir. Eu sou eu quero o leme da minha vida. Sou eu que sou o capitão. Eu escolho o caminho. Ninguém mais. Ninguém mais. Se eu deixar a vida me levar, aí ela vai me levar para onde ela quiser. E às vezes eu não vou gostar. Aí eu devo passar isso aqui. Cadê? Reunidos em grupos, que ele está falando, lembra que ele falou ali? Eles ficam um tempo nas cidades astrais, não sei o quê.
Reunidos em grupos afins, as suas exteriorizações morbíficas eliminam energias de baixa qualidade que se convertem em elemento construtor de regiões infelizes. Esses irmãos estão completamente equivocados nas zonas genésicas, né? Eles estão sedentos dos sentimentos, dos desejos, das emoções que eles gostavam de viver aqui. E aí eles continuam a mesma coisa no plano astral. E vivem de forma pesada, que se convertem em elemento construtor de regiões infelizes, onde enxameiam em convulsões penosas e retêm aqueles que se lhes fazem vítimas, demorando-se por tempo indeterminado, até que a exaustão de sentidos... Olha só, eu vou parar aqui só para a gente pensar. Eles ficam nesses campos por longos e longos anos, por muito tempo. Ali, jogados nos desejos, nas vontades, nos chamamentos daquilo que eles diziam que faziam eles felizes. E eles só saem dali até que a exaustão dos sentidos, olha o ponto que se chega, e o tédio os induz a mudanças de atitude. Quando não há mais, quando se esvazia, quando não tem mais o porquê. Vocês lembram quando o André Luiz pede socorro? Foi o que aconteceu com ele. A exaustão. Ele chegou à exaustão, ele não sabia o que fazer. Ele pede, a única coisa que passou na cabeça dele, ele lembrou de alguém falando, faz uma prece, pede para Deus, né? Aí ele faz, na mesma hora. Porque nós temos que ter a vontade. Porque se não houver a vontade, não tem nem como salvar você. Então, essa primeira potência, na hora que você faz isso, você abre o campo. Então, esses irmãos, completamente equivocados, eles vivem nessas zonas umbralinas e vêm para cá. Eles vêm se acoplar a quem faz eles sentirem essas emoções, essas sensações. Por isso que é tão preocupante, nesse capítulo da Joana, nesse livro que eu falei, ela fala sobre as imagens chulas, sobre as pornografias, sobre os filmes, tudo isso que se propaga na TV de uma forma irresponsável, que libera conteúdos muito pesados e que a gente não tem noção do que faz com aquele todo ali que se mergulha nisso, né? E cada vez mais a gente vê muito isso. Eu sei que tem um canal, eu fiquei vendo uma vez, era propaganda da NET, aí lá o canal sobre isso, era só falando, não era o canal, era a propaganda do canal, era uma entrevista. E a menina falando todo o mercado que vivia em torno do sexo. É muito pesado e é super rentável. Super rentável. Por quê? Porque tem muita gente viciada, que gosta, que vive mergulhada nisso. Isso é triste. Ela fala sobre isso no livro. Essa passagem aqui é do Sexo e Obsessão. Por isso que esse livro é bem forte, é do Divaldo, e ele é bem revelador, é muito bom da gente saber. O relaxamento dos valores éticos e morais dá margem aos voos da imaginação exacerbada. Sempre que nós nos perdemos, a gente se deixa levar pela imaginação desequilibrada, propondo prazeres exaustivos de qualquer forma, que não conseguem acalmar os seus aficionados. Quanto mais se vulgarizam os atos sexuais, mais necessidades falsas se apresentam para o atendimento. Por isso que a lamentável contribuição para a pornografia, com todos os seus derivados, torna-se de resultados danosos ao saudável relacionamento. É isso. Não tem problema nenhum o sexo. O problema é a pornografia, é o desequilíbrio, são essas tormentas que fazem com que ele se polua. Não é, portanto, o sexo que aturde o indivíduo, mas a sua mente e a conduta depravada que o levam ao desvario. É a mente do ser humano. Sou eu quem faço. A potência está ali. Por que o outro usa e não tem isso tudo, não tem problema nenhum, e aquele outro ali usa e está no lixo? Por quê? É a mente dele. É onde ele se compraz. É o que ele gosta. É o que ele deixa vivenciar fortemente. Aí voltamos para a cidade astral. Vamos sair dessa parte. Pesada, né? Mas eu acho que é importante a gente saber. Como é uma potência muito forte, a gente precisa saber. Eu acho que só vai ter tempo para fazer isso. Belino informava que todos eles, depois de suficientemente instruídos, são recambiados ao domicílio terrestre, onde reencarnam nos ambientes em que faliram. Lembra que lá atrás ele falou que é de passionais, muitas vezes crimes passionais, aí eles vão... A própria Ivone, você vê que eles vão voltando todos juntos, né? Ali, né?
Todos eles, depois de suficientemente instruídos, são recambiados ao domicílio terrestre, onde reencarnam nos ambientes em que faliram. E tanto quanto possível, nas equipes consanguíneas que lhes impuseram prejuízos ou que lhes sofreram os danos. Por isso que a gente tem que entender que, às vezes, temos na nossa família pessoas assim, que é um pouquinho difícil engolir. Então, aí, o que a gente faz? Em vez de a gente excluir, a gente tem que procurar trabalhar esse sentimento, ter compaixão. Você não precisa amar ele como ama um outro, que mexe com você e que te dá esse prazer também de volta. Mas você precisa ter compaixão. Isso é necessário para a gente. Porque através da compaixão, a gente vai mudando conteúdos, a gente vai aceitando o outro, a gente vai entendendo. Aquele ali também, eu posso, em vez dele ter me prejudicado, que a gente sempre se bota de vítima e acha que aquele era o nosso algoz, eu posso ter prejudicado ele, muito. E aí ele vem de uma forma, na minha família ali, me perturbando, não sei o quê, porque eu posso ser a culpada dessa situação. Então, se a gente não sabe quem são os culpados, a melhor coisa que a gente pode fazer é o quê? Amar. E mesmo que seja difícil, pede para Jesus, faz oração, coloca o nome na caixinha, né? Já vai botar na mesa de desobsessão, bota o seu também. Vai fazendo o processo que a gente precisa. Nós temos conteúdos dentro de nós. São muitos. Então, a família é um berço complicadinho, mas que a gente precisa saber viver, porque é até uma forma de se libertar desses relacionamentos equivocados. Não, eu ia falar uma coisa. Não há umas irmãs, obtinham, melhor não, obtinham a láurea, né? A láurea do conhecimento, na terra volviam a aplicá-lo, através das dificuldades e tentações da faina material, que nos comprovam a assimilação das virtudes adquiridas. Tipo assim, foi lá, fez todo aquele aprendizado, ficou lá na escola, né? Fez toda a preparação, aí vem para onde? Para cá. Nosso amigo Neves deve ter passado por isso. Neves não, gente, Cláudio, desculpa. Cláudio, porque foi aquilo que eu falei. A transição que ele faz mental é muito grande, muito forte, muito rápida. Para que ele faça aquilo, ele já tinha um preparo espiritual para aquilo tudo. Ele já tinha um conhecimento. Só que quando ele chegou aqui, o que aconteceu com ele? Se perdeu. É o chamamento do mundo, o sexo e tudo aquilo que trouxe para ele, chamou ele e ele acabou se equivocando. Mas ele desperta. Então, a gente só vai saber se a gente aprendeu, se a gente entendeu, quando chega a dita cuja, a prova. Por isso que a gente não pode falar mal dela, porque é através dela que eu passo de ano. Então, chegou a dor, chegou a situação, o que eu faço com ela? Vou fazer o melhor possível. Eu não consigo resolver? Não se revolta. Não se revolta, porque a revolta é pior. A Joana tem um livro, Psicologia da Gratidão, que é exatamente isso, falando o quê? Seja grato por tudo. Por tudo, pela felicidade, pela dor, por tudo. Porque é através de tudo que você vai conseguir fazer a transição. E a dor, ela faz a maior de todas. A gente sempre fala, é pelo amor ou pela dor? Geralmente é pela dor. Geralmente é pela dor. A maioria aqui veio aqui pelo amor ou pela dor? Pelo amor. Quem veio pelo amor? Pela dor. Ó. Está mais ou menos equilibrado, na realidade. Eu fui mais dor. Não significa que quem veio pelo amor não tivesse a dor também, né? Mas aí... Não, mas a busca, aquilo que te motivou a buscar, às vezes é um momento de dor, uma perda, uma situação difícil que você não está conseguindo passar, e aí você vai em busca de um amparo. Ah, tem uma casa espírita ali, que, pô, vai lá, toma um passe, vai se sentir melhor, você vem. E aí, naquele dia, você chora muito, você sente aquela... Por quê? Porque você está frágil. E quando você entra num lugar assim, ele tem uma sintonia diferente. Ele te abraça. E quando ele te abraça, você se expõe. E aí vem as lágrimas, porque você está limpando aquilo tudo ali. Então, é muito importante essa vinda. E a dor traz a gente, faz a gente encontrar o caminho. Agora, aí, eu seguir ou não, é a minha vontade. A vontade que move o ser humano, o espírito e tudo mais. Exatamente. Acrescentou que a não serem as reencarnações compulsórias por motivos prementes, o problema do regresso requeria considerações específicas e preparações adequadas. Nós todos somos muito preparados para vir. Ninguém vem, cai aqui na Terra e cai uma prova para você que você não possa carregar, porque está tudo ali certinho. Está tudo conforme a sua força, conforme a sua capacidade de passar. Então, a gente tem que, de novo,
entender que eu sou capaz de passar por um filho difícil, por uma perda, por um desemprego, por uma falta de dinheiro, por uma situação seja ela qual for. Sim, é capaz. Sim, não foi à toa que Jesus levou aquela cruz até o fim, para mostrar para nós que nós somos fortes o suficiente para segurar as nossas cruzes. Cruzes, as nossas cruzes. Nós somos fortes. Tem umas palavras estranhas, não tem? Aí você fala e fica na dúvida. Então, é uma coisa que a gente precisa botar na nossa mente. Nós podemos, nós somos fortes. A vida nos dá essa capacidade. E já mostra isso lá pequenininho, quando vai te ajudando nas provas da escola. É isso, o tempo todo. Fortalecendo a gente, a nossa capacidade mental. Cada prova que a gente passa, você não se sente mais forte, mais robusto. Joana, adorei quando eu aprendi isso com a Joana, eu só falo isso. Para tornar o nosso espírito robusto. É isso que ela quer. Ele quer, todos querem. Razão pela qual muitos companheiros de almas irmãs se corporificavam na terra, com programas domésticos pré-estabelecidos, tudo organizado. Eu tenho certeza que o do Cláudio era isso. De maneira a hospedarem com os seus próprios recursos genéticos os colegas afins. Ele ainda trouxe a filha, né? Ele, através da Araceli, através do equívoco, ele veio a filha. Nossa, é fantástico. Se a gente for olhando para trás, isso aí que ele está usando, vendo a vida desses personagens, não precisa nem ver a nossa, vê só dos personagens, a gente vai identificando tudo isso que ele está ensinando, mostrando para a gente. Acho que não vai dar, né? Mas que a gente não fique desesperado pensando que no meio dessa relação toda, seja no trabalho, seja na família, que a gente está vendo em cada um algoz ou uma vítima, de né? jeito nenhum, tem um monte de Porque amigo. não é, o raciocínio não é esse, mas é pensar apenas que, bom, se há alguma coisa que há, né? Porque nós estamos na mesma célula familiar, estamos na mesma célula de amigos, de conhecidos e tal, então que a gente pelo menos, pois é, já conheço você de outros carnavais. Tô lembrada de você. Mas, assim, é exatamente isso. Quando a gente começa a entender que na Ivone, você vê... Tem que te prestar os 3, né? É porque o 1 não está comigo, por isso que eu não trouxe. Mas, assim, na Ivone, você vai vendo que eles vão trocando os papéis e, geralmente, eles estão em família e vêm amigos também. É muito interessante a forma como a espiritualidade faz com que tudo que se tenha que ser resolvido, seja resolvido. Chegue até você em algum momento da sua vida, aquela pessoa lá atrás, aquela pessoa que caiu do nada, que apareceu. Então, os encontros não são assim, é aquela frase famosa, o acaso não existe. Nem o acaso da sua casa, que todo mundo fala assim, minha família, eu não pedi para nascer, pediu. Eu não pedi, essa irmã, por que eu não sou filha? Porque eu não preciso, não. Joguei pedra na cruz. Joguei. A gente tem um monte de ditadinho para dizer que a gente é vítima, né? Mas, olha, nós não somos vítimas. Aliás, somos vítimas de nós mesmos. Quando a gente se bota como pequeno, como frágil, como eu não consigo. Nada, nós somos capazes de tudo. Esse capítulo a gente não conseguiu acabar hoje, mas também não ia mesmo, né? Porque ele é grande e tem muito conteúdo. Então, eu acho que a gente tem e a gente tem bastante aula ainda, né, Glória? Então, dá pra gente dar uma esmiuçada nele, falar mais sobre essa cidade astral e não perder de falar sobre essa potência sexual que é o livro, né? Então, vai. A gente vai até o dia 28 de novembro. 28 de novembro. Então, a gente tem ainda as aulas de setembro, mais 3. Temos 5 aulas em outubro e temos 4 em novembro. Isso. Então, até lá a gente termina. A gente termina. Então, quem não leu o capítulo, leia. Esse capítulo é muito interessante. E quem não viu o Nosso Lar, veja, porque aí vai ficar na mente. Muito legal o filme. Mas nada como o livro. Vamos fazer a prece? Jesus, Mestre amado, agradecemos por aqui estar, por nos amparar, por nos socorrer, por nos esclarecer tantas dúvidas, por ser tão amoroso conosco. Pedimos, Senhor, que possamos olhar o mundo com os olhos da alma, tirando a ilusão, tirando, Senhor, a cegueira que tanto nos fez equivocar. Agradecemos pela possibilidade de aqui estarmos e pedimos, Senhor, que fique conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.